Oi, gente. Vamos para a nossa correção dos exercícios que eu passei na sexta-feira. Então, vamos lá. Iniciando na página 137, exercício 15, fala assim, ó. Mariane construiu um gráfico de setores para representar as vendas de frutas em sua barraca em certo dia. Observando os dados, ela percebeu que aí está o gráfico em relação às vendas das frutas da Mariane. Então, na letra A, ele fala: a metade do número de frutas corresponde às laranjas. Então, ó, a primeira coisa que eu fiz foi somar a quantidade de frutas. Então, eu tenho 100 frutas. Na letra A, é não, porque o número de laranja é 15. Letra B, as maçãs foram as frutas mais vendidas? Não, foram vendidas só 15 maçãs. C, a metade do total de frutas vendidas corresponde ao número de maçãs somadas com as goiabas? Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou somar maçã com goiaba, tenho 50. Como eu vendi 100 frutas, 50 corresponde à metade. Então, letra C é o que está correto, tá? Mas ainda completando, né? Na letra D tá assim: vendeu mais de uma centena de frutas? Não, vendeu apenas uma centena, que são 100 frutas. Então, na 15, a resposta é a letra C. Número 16, tá assim, ó. Observe o gráfico de barras. O gráfico de barra mostra a distribuição dos alunos de uma escola conforme o tempo diário dedicado à leitura. Qual é o gráfico de setores que melhor representa? Em amarelo, a fração de alunos que dedicam a leitura no máximo 40 minutos por dia. Então, ó, ele te deu um gráfico em barras, quer que você apresente a resposta em gráfico de setores. Com 40 minutos por dia, né? Ou mais, né? No máximo. Então, eu vou somar 90 com 60 com 30. Esse é o total de alunos, tá? Isso eu tenho 180. Número de alunos que dedicam a leitura no máximo 40 minutos por dia é 90 mais os 60, que corresponde a 150. São essas colunas aqui, ó, que eu deveria ter mostrado, né? Esse aqui, 60, e esse aqui, ó, que dá 90, tá? Então, isso eu tenho 150. Então, ó, 150 dividido por 150 está para 180, que eu monto a minha razão. Isso eu tenho 5 sextos. 5 sextos, isso quer dizer que me sobra 1/6 do círculo. Como eu posso observar, ó, 1/6 do círculo é só uma parte que eu dividi, né? Dividi em 6 partes, peguei uma. Sobraram 5, então a letra E. Então, 16, letra E, tá? Essa razão aqui, deixa eu marcar de novo. Essa razão é uma razão entre o número total de alunos e o número de alunos que dedicam no máximo 40 minutos por dia de leitura. 17. A professora Margarida anotou na lousa a fruta preferida de cada um dos seus alunos e montou uma tabela com os votos a elaborar um gráfico. Com os votos e elaborou um gráfico. Então, esses são os votos. Qual dos gráficos representam os dados da pesquisa? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, ó, verificar se esses gráficos estão corretos. No caso da letra A, ele falou o seguinte, ó, eu comecei pela pera, que era menorzinha, eu tenho 3 peras, tá? 3 pessoas que optaram por pera. Então, nesse caso, são 3 peras, ele tá falando ali que são só 2 peras, então tá errada. Letra C, eu pulei a B proposital, tá? Letra C, ele tá falando o seguinte, ó. Nesse caso, a gente tem 2... deixa eu voltar aqui. Só 2 pessoas disseram que gostavam de mamão. E aqui no gráfico, ele falou que eram 3 pessoas, então tá errado. Letra D. Na letra D, ele falou o seguinte, ó. Eu tenho para maçã 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 ali, ó, de escolha, mas no gráfico ele colocou 10. Então, tá errada também.
Assim, como consequência, né, a letra B está correta porque, ó, verificando, para a maçã a gente tem 9, para a laranja a gente tem 7, para a uva a gente tem 3, mamão, como a gente já fez na letra C, né, são 3, não, aqui mamão são 2, deixa eu consertar, mamão aqui são 2, tá? Mamão são 2, 3 é o que tá errado. Não tá escrevendo agora. Agora foi. Mamão são 2. E a pera são 3 peras. Então, resposta 17 é a letra B, gráfico da letra B, tá? Vamos agora para a página 175. Página 175, exercício 9. Determine os valores a seguir utilizando a calculadora. A gente não vai precisar utilizar a calculadora, né? A gente consegue fazer mentalmente. Então, vamos lá. Letra A, 12% de 650. Eu fiz assim, em forma de fração, 12 sobre 100 vezes 650, que dá R$78. B, 95% de 380 é 95 sobre 100 vezes 380, que vai dar 361. Letra C, 32,5 de 260 é 32,5 sobre 100, que é 8.450 sobre 100, que dá R$ 84,50, tá? Não precisa usar uma calculadora, a gente consegue fazer isso de cabeça. Ou utilizando nossos cálculos, né? Montando a continha. 10. Gastei 9% do valor da minha mesada no lanche da cantina escolar. Se recebo R$80 de mesada, quanto custou o meu lanche? Então, eu tenho que saber quanto que é 9% de 80. 9% de 80, 9 sobre 100, que 9 vezes 80 é 720 sobre 100, que dá 7,20. Então, o meu lanche custou R$7,20. Barato esse lanche. 11, continuando. A 11 fala assim: a professora Lia representou em um gráfico os conceitos obtidos pelos seus alunos em determinado trabalho. Analise os dados e responda. Letra A, que conceito a maioria dos alunos obteve? Ótimo, a maioria foi ótimo, 45%. B, que porcentagem do número de alunos obteve conceito ótimo ou bom? Então, somando, a gente tem 80%. C, se na turma avaliada há 20 alunos, calcule quantos receberam cada um dos conceitos ótimo, bom, regular e ruim. Então, vamos calcular aí esse percentual. Ó, se há 20 alunos, a gente vai fazer 45 para o ótimo, né? De 20, que dá 9. 35 corresponde ao bom. 35 de 20, que dá 7. 5% corresponde ao ruim, que dá 7. 5% corresponde ao ruim. 5% de 20 é igual a 1. 15% é o regular. 15% de 20 é igual a 3 alunos. Então, a resposta é 9, 7, 1 e 3. Ou 3 e 1, tanto faz, tá? Então, vamos lá. O Jaqueline falou que era na ordem, né? Mas, enfim, vamos. Número 12. O gráfico apresenta dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2017, sobre o tipo de acesso da população brasileira à água nos respectivos domicílios. Então, na letra A, ele quer que a gente faça esses cálculos, né, baseado no gráfico. Então, a gente vai fazer o seguinte: 67 milhões, transformei, né, coloquei os zeros correspondentes. Então, a gente vai fazer 10% disso, que é a mesma coisa que cortar um zero, né? Agora, essa distância aqui que não existiria, né? Mas são 5 zeros. B, use a calculadora para determinar, a gente não usa a calculadora, né? Vamos determinar quantos domicílios contavam com água encanada. De acordo com o gráfico, a gente tem 86% do total. Então, 86 sobre 100, dá esse número aí, ó, 57.620... 57.620.000 residências, né, com água encanada.
Finalizamos a página 175, vamos para a página 176. A número 13 já é um exercício já resolvido, né? Para a gente ler, compreender e passar para os exercícios seguintes. 14. Em uma hora de programação de televisão, 5% dela é composta de anúncio. Quantos minutos são de anúncio? Então, uma hora eu tenho 60 minutos. 5% de 60 é 5 sobre 100 vezes 60, que dá 3 minutos. Então, 14, 3 minutos. 15. Numa turma, 35 alunos, 60 são meninas, 60% são meninas. Quantos são os meninos? Então, o total é 100%. Se 60 são meninas, 40% eu tenho de meninos. Então, 40% de 35 é 40 sobre 100, vezes 35, que dá 14 meninos. 16. Uma prova de matemática tinha 20 questões. Mateus acertou 65. Quantos ele errou? Ele acertou 65%. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Tenho 100%, tiro 65 de acertos, e eu vou encontrar 35% de erros. Foi o que ele errou. Assim, 35 de 20 é igual a 7 erros. Então, Mateus errou 7 questões. 17, ainda na mesma página. Qual será o preço desta peça de roupa em promoção? Então, ele colocou aqui, ó, a camiseta custava 99 e com desconto teve um desconto de 14 centavos. Então, eu vou calcular. Se ele descontou 14 centavos, então eu vou pagar só 86%. Então, eu vou calcular quanto que é 86% de 99 e vou achar R$ 85,14. Na calça, ele teve um desconto de 9%. Então, é 100 que tira 9, que dá 91. Então, eu vou pagar só 91% da calça, que dá R$ 122,85. Do blazer, o casaco, né? Ele pagava 380, ganhou um desconto de R$18. Então, esse desconto representa para ele um total em reais, que eu só vou pagar agora só 82%. Então, ó, 82 sobre 100 de 380 é R$311,60. 17, R$311,60. 18, para finalizar a página 176. Então, fala assim, ó, os alunos de uma escola responderam ao questionário indicando o gênero musical que mais lhe agradava. A tabela abaixo mostra alguns resultados dessa pesquisa. A gente vai ter que completar essa tabela e responder. Então, ó, primeira coisa, baseado no que ele já tem ali completo, 10% corresponde a 18 pessoas, né? Então, 1% de 18 do total corresponde a 1,8. Assim, 5% vai ser a metade do 10, que corresponde a 9. 45% é 1,8 vezes 45, que dá 81 pessoas, tá? 81 pessoas, desculpe. 40% do total, como eu já tenho 1%, né? Então, é 1,8 vezes 40, eu vou encontrar 72 pessoas. Então, letra A. Quantos alunos preferem o rock? 72. B. MPB, 81. C. Qual é o número total de alunos da escola? Então, a gente vai somar 72, 81, mais 9, mais 18. Eu vou encontrar 180 alunos, tá? Poderia partir também do 10%, né? Se 10% é 18, 100% é quanto? Aí pensa sobre isso, tá bem? Exercício agora da página 177, número 19. 12,7% de 5.000 é igual a... Aí eu transformei para decimal, multipliquei, letra B, 635. 20. 10% de 12 é igual a... Eu sei que 10% de 12 é a mesma coisa que a gente dividir por 100, né? Ou por 10. Então, eu coloquei em forma de fração, que é 1,2. Só que ele quer saber quais dessas opções aí é igualzinho ao 10% de 12. Então, ó, 5% de 6 é 0,3, então não é letra A. 5% de 48 é 2,4, então não é letra C. 30% de 36 é 10,8.
Então, não é ela, como consequência, né? Letra B, 30% de 4 é igual a 1,2. Então, 20, letra B também. 21. Um funcionário fez uma compra no valor de R$ 220. Com pagamento à vista, obteve um desconto de 8%. Esse funcionário pagou pela compra. Ele quer saber quanto que ele pagou pela compra depois do desconto de 8%. Então, a gente vai fazer o seguinte: 100% menos 8 de desconto, eu tenho 92. Eu transformei em decimal, então é 0,92 vezes 220, dá R$ 202,40. Número 21. Estou transformando para decimal e trabalhando com fração também, para a gente saber que existe duas maneiras, né? Lembrar, saber a gente já sabe. Para lembrar que existem duas maneiras de ser calculado. 22. Observe o gráfico, responda. Considerando que a distribuição da população se manteve a mesma até hoje e que a população do Brasil é aproximadamente essa quantidade pequena de pessoas, o número de habitantes da região sul, norte e oeste é, vou somar, né? 15, 8 com 7, que vai dar 30%. 30% desse número pequenininho dá outro número menor ainda, né? Brincadeira, dá 54 milhões de pessoas, tá bom? 22, agora é 23. Em determinada residência, o chuveiro, a geladeira, consome aproximadamente 60% da energia elétrica. Sendo a conta de energia elétrica dessa residência R$ 80, os demais aparelhos elétricos dessa residência gastam aproximadamente quanto em dinheiro? Então, a gente vai fazer o seguinte: chuveiro e geladeira 60. Então, para os demais, me sobra 40. Então, eu vou calcular 40% de 80, que me dá R$ 32. 24. Uma farmácia dá desconto de 30% sobre o valor da tabela, né? Sobre o preço de tabela, em todos os medicamentos que vende. Ao adquirir um remédio cujo preço é R$ 120, quanto a pessoa irá pagar por esse desconto? Então, é 30% de 120. Acho um valor e retiro de 120, né? Ou eu já vou calcular diretamente 70%. Então, é 100% menos 30 é igual a 70. 70% de 120, isso dá R$ 84. 24, letra A, 84. Tá bom? 25. Entre os funcionários de uma empresa Entre os funcionários de uma empresa, há 200 mulheres e 180 homens. O presidente dessa empresa resolveu aumentar o número de mulheres em 5% e diminuir o número de homens em 10%. Depois dessa alteração, o total de funcionários será... Então, eu vou calcular 5% de 200 primeiro. Isso vai dar 10. Depois eu vou calcular quanto que é 10% de 180, que dá 18. Então, eu vou somar 200 mais 10 mais 180 e tirar o número de homens, porque ele fala que diminuiu, né? Então, isso dá 372 funcionários, tá bom? 26. Um produto que, no mês de maio de 2009, custava R$ 85, em junho sofreu um aumento de 12%. Em julho, sofreu um novo aumento de 12%. Dessa forma, passou a custar quanto? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o preço de junho. Então, é 85, 12% de 85. A gente vai chegar com R$ 95,20. Vou calcular agora o preço de julho. Em julho, aumentou também 12%. Então, agora é 12% de R$ 95,20, que dá R$ 106,62, né? Aproximadamente 63 centavos. Eu vou acrescentar isso. Ou mantém 62 como uma resposta aí, né? Mas o ideal seria R$ 106,63. Então, a letra C. 27, para finalizar essa nossa correção. Vendendo refrigerante a R$ 1,60 a lata, o dono de um bar arrecadou R$ 240 no sábado. No dia seguinte, resolveu oferecer 20% de desconto no preço do refrigerante. E assim, vendeu 60 latas a mais do que do dia anterior. O valor arrecadado no domingo com a venda de refrigerante foi de quanto? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Vou pegar o 240 e dividir
Aqui é 1,60, não é 160 não. Por 1,60, que é o valor da lata, tá? Então, eu vou achar 150. Depois, eu vou pegar esse 1,60 e multiplicar por 0,8. 0,8 porque eu já tirei o desconto de 20%. Então, eu tenho R$1,28. Esse R$1,28, eu vou multiplicar por 150 do primeiro dia, mais 60 do outro, do dia anterior. Então, resolvendo a soma e a multiplicação, dá R$268,80, tá? Então, é letra C. Finalizamos nossa correção. Um beijo, gente. Até a próxima.